paz, gente. Paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos aqui têm certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui neste culto? Amém. Louvamos, cultuamos e agora nós vamos fechar os nossos olhos para pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguém que ministra na minha vida todos os dias. E eu vou emprestar ela para vocês por alguns minutos. Letícia é uma bênção, tem acompanhado as meninas já há algum tempo e eu sou muito grato pela sua vida e quero orar por você para que o Senhor esteja aqui hoje. Amém? Pai querido, eterno Deus, graças te damos, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela vida da tua serva e te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor a use mais uma vez, Deus. Que ela venha trazer uma palavra diretamente do teu trono aos nossos corações. Que aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aos corações dos nossos jovens, que o Senhor venha usar ela, Pai. Que em nome de Jesus a tua palavra possa ser plantada em nosso coração e venha germinar e possamos colher frutos dela. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, para todos, para todo mundo tomar seu assento. Queria dizer que eu particularmente estou muito feliz. Estamos aqui no nosso último culto antes da conferência, antes da Confire. Estou ansiosa não somente pelo que o Senhor vai falar com a gente nos próximos dias, em dezembro, mas também pelo que o Senhor separou para falar aos nossos corações no dia de hoje, pela palavra preciosa que Ele vai nos entregar hoje. E a gente vem de uma sequência de cultos onde o Hit pregou, depois o Leone, e o tema central e a linha central de raciocínio entre essas ministrações foi o nosso ministério, a nossa dedicação na casa de Deus, a nossa obra na casa do Senhor. E os meninos não tinham combinado a pregação e o tema da pregação entre eles, e eu também hoje não combinei, mas o que o Senhor colocou no meu coração foi que a gente mantenha a mesma linha, o mesmo raciocínio. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu até falei, ô Jesus, o povo vai ficar enjoado falando a mesma coisa. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo ainda para falar. Tem algo que nós não entendemos ainda a respeito do nosso ministério, da responsabilidade que está sobre nós, sobre as bênçãos do Senhor que são colocadas na nossa vida através do nosso serviço. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando a gente ouviu essas pregações, às vezes você já ouviu o pastor falar a respeito de ministério, já viu grandes homens, obreiros, e talvez você pense que seja muito fácil. Afinal, o pastor falar de ministério é uma coisa que ele já manja. O Hit, o Leone falar sobre pregação, mas eles já estão em cargos na igreja, eles já estão desenvolvendo o ministério, e você pensa que para a gente que está aqui seja fácil, mas não é, ainda assim é um desafio. Talvez você olhe para grandes homens da Bíblia, como Samuel, para homens como Sansão, que tiveram um ministério definido desde o ventre da sua mãe. A Bíblia nos fala que eles foram separados desde o ventre da sua mãe para servir na casa do Senhor. E você pensa, claro, então ele ouviu desde pequeno a mãe instruindo, o pai instruindo a respeito do servir, do ministério, e que talvez seja um pouco mais fácil para eles. E aí talvez você olhe para esses homens na Bíblia e você avalie o seu próprio coração. E você não veja muita semelhança. Porque quando você se olha, você vê uma pessoa improvável, uma pessoa pecadora, uma pessoa cheia de defeitos e uma pessoa extremamente complicada. E aí você acha que talvez não seja para você, que essa história de ministério, que essa história de trabalhar na obra de Deus é muito grande, é algo que você não consiga alcançar. Mas hoje eu quero falar sobre alguém que, assim como eu e assim como você, era uma pessoa complicada, improvável e pecadora. E essa pessoa era Raabe. A Bíblia nos conta que após a morte de Moisés, Josué foi o escolhido, o homem escolhido para liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. E Josué pega aquele povo e lidera aquele povo já na parte final da peregrinação no deserto. E ele tem um grande desafio de conquistar e de sitiar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade famosa pelas suas muralhas, era considerada uma cidade intransponível, porque tinham muralhas que os historiadores falam que chegavam a 10 metros de altura, chegavam a 5 metros de largura, e eram muralhas tão fortes e tão solidificadas que pessoas edificavam casas sobre essas muralhas, e elas viviam ali, geralmente os pobres, geralmente as pessoas mais afastadas da sociedade, mas elas edificavam casas sobre aquelas muralhas. E vendo a dificuldade, o desafio que Josué teria pela frente, ele tem uma grande ideia. Então ele pensa, não, eu vou mandar 2 homens, vou mandar espias
para vigiarem aquela terra, para olharem o que tem de bom naquela terra, quais que são as suas defesas, as suas fraquezas. E aqueles 2 homens, eles têm um olhar estratégico. Eles vão para um lugar onde os estrangeiros iriam, onde os mercadores, onde as pessoas para passar desapercebidas iriam. E é a casa de uma prostituta. Ele vai para um prostíbulo se esconder. E Raabe, quando encontra aqueles homens, ela tem um encontro porque ela sabia que aqueles homens eram um povo de Deus. Ela sabia que aqueles 2 homens eram escolhidos de Deus. E Raabe esconde-os quando o rei manda chamá-los, manda soldados falando: olha, eu sei que tem homens de Deus aí na sua casa. Raabe pega aqueles espias, esconde-os, e ela dá uma de desentendida, fala assim: rapaz, até que veio mesmo, 2 homens aqui, mas eles acabaram de sair. Se você for bem ali na esquina, você ainda consegue alcançar. E aqueles soldados são liberados, vão atrás dos 2 espias, e eu imagino a confusão que estava na cabeça daqueles 2 israelitas, né? Como assim uma mulher estrangeira, como assim uma mulher pecadora, uma mulher que não conhece a Deus, ela traiu o seu próprio povo, ela escolheu nos abrigar, ela escolheu nos esconder. Então, quando os soldados eles vão embora, Raabe vai ao encontro desses 2 israelitas, desses 2 espias, e ela dá uma das declarações de fé mais lindas que a gente tem na Bíblia. E diz assim, lá no capítulo 2 de Josué, no versículo 9: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Vocês também mataram Seom, mataram Og, a leste do rio Jordão, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por conta de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Com essa declaração, Raabe, ela garante o seu passaporte, como a única mulher descrita lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. E hoje eu quero falar sobre 3 aspectos, sobre 3 segredos, 3 características na vida de Raabe, que transformaram a sua vida e a sua história. O primeiro desses segredos foi a sua iniciativa. A própria Raabe nos conta que todos tinham ouvido falar a respeito do que Deus havia feito com o povo de Israel. Talvez Raabe, por ser uma prostituta, recebia vários estrangeiros, recebiam homens cujas cidades tenham sido devastadas pelo próprio Senhor, pelo exército israelita. A própria Raabe nos fala que todos estavam morrendo de medo, porque eles sabiam que aquela terra tinha sido prometida a eles pelo próprio Deus. Mas é somente Raabe, a única de Jericó, que teve a iniciativa de declarar a sua fé no Senhor, de acreditar no Senhor e de pedir salvação pela sua família. Em Romanos, Paulo fala que nada nós podemos fazer e nós não podemos conhecer de algo que nós não conhecemos, de algo que nós nunca ouvimos falar. E isso é verdade, realmente o conhecimento vem através do ouvir, mas não somente do ouvir. A Bíblia nos mostra que o conhecimento ele não é sinônimo de salvação. Conhecimento, todos de Jericó conheciam a Deus, tinham ouvido falar das maravilhas que o Senhor tinha feito. Conhecimento por conhecimento, Tiago fala que até os demônios conhecem a Deus, mas é preciso ter mais para produzir uma fé salvífica, é preciso mais para conseguir a salvação e conseguir uma vida. Raabe, ela decide não apenas ter conhecimento, mas ela decide acreditar que existia um Deus em Israel que era capaz de transformar e de salvar a sua vida. E foi exatamente isso que Raabe fez. Ela não apenas conheceu, ela decidiu ter fé. E naquele momento, Raabe estava preocupada apenas com a salvação da sua vida física. Mas hoje nós precisamos entender que para nós conseguirmos uma salvação da nossa vida, tanto física quanto espiritual, nós precisamos não apenas conhecer, mas acreditar que existe um Deus que é capaz de nos salvar e é capaz de transformar a sua vida. Além de conhecer, Raabe também decide participar da obra que Deus tinha preparado. Ela poderia apenas crer e ela já teria sido salva, mas ela decidiu fazer mais. Ela decidiu abençoar aqueles israelitas e ela decidiu participar da obra do Senhor. Ela teve iniciativa de servir a obra do Senhor. E quem tem iniciativa, gente, aproveita as oportunidades. Se Raabe tivesse ficado calada, ela certamente teria sido morta juntamente com todo o seu povo. Ela teria sido dizimada, ela e a sua família. Porém, ela decidiu usar tudo o que ela tinha. E tudo que ela tinha naquele momento era um prostíbulo. Talvez Raabe tenha ficado envergonhada. Ela sabia que aqueles homens eram homens de Deus, eram homens do povo de Israel,
E ela ficou pensando, cara, como é que eu vou esconder esses homens num prostíbulo? Homens de Deus no prostíbulo. Ela poderia ter falado assim, não, eu vou esconder na casa da vizinha, porque a casa da vizinha é uma casa mais limpa, é uma casa mais pura, mas não, ela não se escondeu atrás dos seus pecados. Ela teve coragem de receber aqueles israelitas, de receber o povo de Deus, mesmo numa casa toda contaminada. E talvez a gente consiga fazer um paralelo com a casa de Raabe, com o nosso próprio coração. Um lugar imundo, um lugar sujo, um lugar cheio de pecado, em que não sai nada de bom. Talvez você já tenha vivido muitas coisas. Talvez você já tenha experimentado muitas coisas do mundo, já tenha vivenciado pecados, e você pensa, eu não tenho nada a oferecer. Mas aqui a palavra do Senhor nos mostra que quando nós não temos mais nada a oferecer, a única coisa que agrada o coração de Deus é a gente entregar o nosso próprio coração corrompido. A nossa casa cheia de sujeira, a nossa casa cheia de pecado. E o Senhor transforma. E Raabe creu que o Senhor de Israel, o Deus de Israel, era capaz de transformar uma casa de prostituição numa casa de adoração. O segundo segredo da vida de Raabe, que transformou a sua história, foi sua generosidade. Após Raabe declarar sua fé no Deus de Israel, ela faz um pedido para aqueles israelitas. E ela fala assim, então, jurem agora em nome do Senhor e prometam que vão ser bons com a minha família, porque eu tratei vocês com bondade. Por isso, peço que me deem um sinal e não me deixem em dúvida. Salvem, por favor, o meu pai, salvem a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e a família deles. Não nos deixem que nos matem. Raabe aqui, ela poderia ter pensado em salvar a sua própria pele. Ela poderia pensar, meu Deus, eles já estão aqui, me leva junto com vocês, cai fora daqui e deixa esse povo. Mas não, ela foi generosa. Ela decidiu abençoar a vida de outras pessoas e ela decidiu abençoar a vida da sua família. A Bíblia não nos conta nada a respeito da família de Raabe. A gente não sabe nada das suas relações interpessoais, mas a gente sabe uma coisa, Raabe era prostituta. E apesar daquele povo não seguir as leis do Senhor, de não temer ao Deus de Israel, todos nós sabemos que em todas as sociedades, a prostituta era o símbolo da escória. Era a mulher mais sem valor, a mulher sem honra, a mulher sem respeito, a mulher que muitas vezes tem a sua família virada contra ela como um símbolo de desprezo, como um símbolo de decepção. Mas mesmo assim, Raabe decidiu abençoar a vida da sua família. Independente das suas relações pessoais, independente do que a família de Raabe achava sobre ela, ela foi generosa em abençoar e compartilhar aquilo que o Senhor havia colocado sobre ela. Em Provérbios 11 vai dizer assim, o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida com Deus, olhamos para o nosso trabalho, olhamos para o nosso ministério e parece que as coisas não andam. Parece que a gente não consegue desenvolver nada, parece que tudo que a gente tenta colocar em prática, empaca. E talvez a chave que esteja faltando na sua vida seja exatamente essa, seja a chave da generosidade, sabe? Não querer desenvolver um ministério não somente porque você tem dons, você tem talentos, você tem algo para desenvolver, mas não. Ter um ministério porque você tem misericórdia das pessoas que estão morrendo sem Cristo. Você quer ter prazer em compartilhar a palavra de Deus, você precisa ser generoso, sabe? Para transformar esse ministério em um ministério frutífero. Todos nós já ouvimos falar do Mar Morto. E o Mar Morto é muito interessante, porque... Opa, foi mal. É um mar que é muito salgado, que é inabitável. É um mar famoso porque é estéril. E, paralelamente a isso, nós temos um mar muito próximo, que é o Mar da Galileia. E é um mar cheio de verdes, é um mar onde existe uma grande variedade de peixes, é um mar extremamente frutífero. E a gente fica assim, tá, ok, mas existe uma grande similaridade, existe uma grande diferença entre esses dois mares. A grande similaridade é que eles são alimentados pelo mesmo rio. E os dois são alimentados pelo Rio Jordão. E aí você pensa, ué, mas como assim? Um Rio Jordão que dá água boa ao Mar da Galileia e o Rio Jordão que dá água ruim para o Mar Morto. Como assim? A grande diferença entre esses dois mares é o percurso que aquelas águas fazem. O Mar da Galileia, ele recebe a água ao sul e tudo que ele pega, tudo que ele recebe, ele escoa pelo norte. Ele não retém. Tudo que passa por ele, ele entrega, ele deixa fluir, ele deixa transmitir através da vida dele. Já no Mar Morto, a gente vai ver que pela delimitação geográfica, toda a água que chega nele
estaciona. Toda água que chega é represada e forma um bolsão de águas. E aí vem o sol, vem o calor, a água evapora e só fica o sal. Só fica o sal e aquela água, ano após ano, só saliniza mais, só fica mais salgada, só fica mais estéril, só fica mais inabitável. E também é assim com o nosso ministério. A fonte, o Rio Jordão é um só, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que habita em nós, é Ele que coloca em nós dons, é Ele que coloca em nós talentos, é Ele que coloca em nós a vontade de realizar, a vontade de fazer. Mas o que nós fazemos com essa água é responsabilidade única e exclusivamente nossa. Se você quiser ter um ministério frutífero, se você quiser ter um ministério que não seja estéril, frutifique através da generosidade. Receba, mas também passe. Abençoe outras pessoas. Não carregue, não leve para o túmulo aquilo que o Senhor preparou para você, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Seja frutífero. Em terceiro lugar, o segredo de Raabe, que transformou a sua vida, foi o segredo da obediência. Raabe pede aos espias que salvem a sua vida, que salvem a sua família, e os espias concordam. Mas eles colocam alguns critérios, eles colocam alguns pré-requisitos. E fala bem assim no versículo 17. Quando invadirmos a sua terra, os espiões dizendo, né? Amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes de seu pai. Se alguém sair de casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. Se você contar para alguém o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Então Raabe respondeu, eu concordo. E deixou que os espias fossem embora. E Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Quando eu era criança, meus pais fizeram um curso de ensinando filhos à maneira de Deus aqui na igreja. E eles aprenderam uma coisa que me irritava muito quando eles tentavam colocar em prática. Toda vez que eles nos davam uma tarefa, nos davam um comando, nos davam uma ação, essa tarefa deveria ser obedecida com 4 características: imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração. Isso fazia suar, porque era muito difícil. E eles repetiam isso incessantemente, completamente, imediatamente, sem desafio e sem murmuração. E hoje, na vida adulta, eu olho para isso e vejo como que são princípios lindos, como são princípios preciosos da palavra de Deus, e como que mesmo como adulta é muito difícil de colocar em prática. Raabe decidiu, porém, obedecer de forma completa, imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração. O versículo 21 é muito claro em dizer que Raabe está conversando com aqueles espias, então ela despede aqueles espias e ela imediatamente se vira e vai amarrar o cordão na sua janela. Raabe tinha senso de urgência. Raabe sabia que se ela demorasse, se ela perdesse o time, se ela perdesse tempo, Raabe morreria. Essa era a realidade que ela estava lidando. E a nossa fé em Cristo, ela deve ser assim. Nós devemos ter um senso de urgência. Nós devemos obedecer a Cristo imediatamente. Em certa feita, o Senhor questiona os seus seguidores e fala: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e por que não fazem o que eu faço? Se nós aceitamos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como o nosso Salvador, nós devemos a Ele obediência. Nós devemos obediência completa e imediata, porque cremos na sua soberania. Raabe, ela foi precisa. Ela virou as costas e ela amarrou aquela corda. Ela não perdeu um segundo. Quantos de nós temos pecado, cara, pela omissão, sabe? Pela omissão e pela desobediência. Sendo que o Senhor te entregou coisas claras, sendo que o Senhor te entregou talentos, o Senhor te entregou tarefas, te deu uma vocação, te deu um dom, te deu um ministério, e você tem se escondido, porque você não tem senso de urgência. Você não tem senso de urgência. Você acha que você pode demorar o tempo que for, que depois você coloca em prática, que depois você vai ter tempo de colocar e trabalhar na casa de Deus. Não há depois. Não há depois. O Jesus pode voltar amanhã e você ter perdido a oportunidade de servir na casa de Deus. A pessoa que você deveria levar a Cristo pode morrer pela sua covardia. Você mesmo só pode ser levado antes de ter a oportunidade de servir. Então, gente, não sejamos omissos, tenhamos senso de urgência, saibamos que o mundo há de acabar e nós precisamos servir e servir de forma imediata. Não somente de forma imediata, mas Raabe também obedeceu de forma completa.
ela não fez a obra do Senhor relaxadamente. Ela não pegou qualquer pano, pegou um fio que tinha lá, amarrou em qualquer lugar, não. Ela pegou o cordão e ela prendeu na janela. Ela fez exatamente conforme ela deveria sido mandada. E muitas vezes a gente tem dificuldade em obedecer de forma completa, sabe? Sem murmurar, sem questionar, sem perguntar. Raabe talvez não fez muito sentido aquilo que os espias tinham falado. Ela conhecia aquela terra. Talvez ela tenha pensado, rapaz, se eu colocar amarelo na porta, vai ser muito melhor. Porque, nossa, é porque eles não conhecem que o exército passa por aqui. Não importa. Não importa o que ela achava. Ela fez exatamente conforme havia sido mandado. E nós precisamos obedecer de forma completa. Sem querer convencer o Senhor dos nossos próprios questionamentos. Sem querer convencer o Senhor da nossa própria sabedoria. Nós não somos sábios, nós somos tolos. Nós somos tolos. A palavra de Deus diz que a sabedoria terrena é demoníaca, animal. E a sabedoria de Deus é uma sabedoria que traz paz e que traz vitórias a quem a segue. Então, da mesma forma, Raabe obedece de forma completa. E nós precisamos fazer conforme o Senhor nos mandou, sem questionar, sem querer parecer bom aos nossos próprios olhos, sem querer questionar e fazer do nosso jeito. Precisamos fazer assim em todas as áreas da nossa vida. Porque aquele cordão que Raabe colocou naquela janela, em ato de obediência, era símbolo da aliança de Raabe com o povo de Israel. E era símbolo da salvação da vida de Raabe e da família de Raabe. E assim como hoje nós temos um símbolo de salvação. Aquele cordão naquela janela, ela profetizava a salvação que viria para nós. Aquele cordão naquela janela é símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós decidimos aceitar aquele cordão, que na verdade é o sangue de Jesus, a nossa vida, a nossa história também é salva. O Senhor tem vontade de nos abençoar através da nossa obediência. Em Deuteronômio vai dizer assim, deixa eu procurar aqui. Portanto, se vocês obedecerem à lei que eu estou lhes dando hoje, e se amarem o Senhor, o nosso Deus, e servirem de todo o coração e de toda a alma, Ele lhes dará a chuva no tempo certo, tanto as chuvas de outono como as chuvas da primavera. Assim, haverá boa colheita de cereais, boa colheita de uva e de azeitonas, haverá pasto para os gados, e vocês terão toda a comida que desejarem. O Senhor tem desejo de nos abençoar, mas a ferramenta que Ele usa para nos abençoar é a nossa obediência. E nós podemos agradar o coração de Deus se nós obedecermos de forma completa e de forma plena. E eu decidi, gente, falar hoje sobre Raabe, exatamente por ela ser uma improvável. Ela era uma pessoa que tinha tudo para dar errado, mas pela misericórdia de Deus, a sua vida foi transformada por essas 3 chaves. O Hit, na última pregação, falou sobre Moisés. E falou sobre o início do ministério, sobre o início da caminhada. O Leone veio depois e ele falou sobre Sansão, sobre o que acontece no meio do caminho, que a gente esquece das coisas, que a gente não persevera, que a gente desiste, e quais são as consequências disso. E hoje eu quero encerrar esse último culto Fire, esse último culto pré-Confire, falando sobre os benefícios e o que acontece quando uma pessoa decide perseverar em obediência, com iniciativa e com generosidade. A primeira coisa que aconteceu na vida de Raabe é que ela vivenciou as promessas de Deus na vida dela. Em Josué 6, descreve exatamente que tudo conforme eles tinham combinado aconteceu. Os israelitas invadem a terra de Jericó, toda a terra é assolada, mas a família de Raabe é salva. O Senhor salvou a vida daquela família, porque Raabe decidiu ter fé. E Raabe viveu para ver o cumprimento de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas somente ter a sua vida salva era muito pouco. Era muito pouco somente uma vida salva aqui nessa terra. Raabe recebeu o mais importante, porque ela teve a sua vida transformada. A prostituta, a meretriz, a desprezada pela sociedade, a mais baixa, a mais sem valor, ela foi acolhida pela família de Israel. Ela foi acolhida pelos israelitas. Ela teve seus pecados perdoados. E o versículo no capítulo 6 vai falar que os descendentes de Raabe vivem até hoje no meio do povo de Israel. Ela não somente foi aceita como qualquer uma. Tipo assim, tá bom, a gente teve que salvar Raabe, agora fica aqui quietinha, não fala mais nada não, que a gente vai viver aqui com os santos escolhidos do povo de Deus. Não foi. Raabe teve o privilégio e ela entrou na família, numa das famílias mais reconhecidas da época. Ela entrou na família de Arão, sabe? Olha o poder disso.
Arão, ela casou com Salmão, que era um dos príncipes da tribo de Judá. O seu sogro era Nasson, que era um chefe, o rei da tribo de Judá. Ela casou, ela foi eleita, ela foi desprezada na sua própria nação. A eleita, a escolhida, a elevada dentre os israelitas. E assim o Senhor quer fazer também conosco, sabe? Qual que era o final da vida de Raabe? Qual que era o esperado? Era uma família destruída, era uma família destroçada, ela ia ficar velha, ficar ali desprezada pelos cantos. Se ela tivesse um filho, talvez ela seria um bastardo, seria um ninguém. Mas a Bíblia nos conta que o filho de Raabe foi Boaz, um homem descrito em Ruth como um homem bom, um homem importante, um homem rico, um homem piedoso. Tudo porque a mãe, Raabe, decidiu acreditar no Senhor. Em Tiago 2:25 fala que Raabe foi justificada. Raabe foi feita justa através das suas obras de fé. E Raabe teve seus pecados perdoados, sua vida transformada e sua família abençoada pelo Senhor. Não somente a família daquela geração, mas das próximas, e todos os seus descendentes foram abençoados pela decisão de Raabe. E por fim, Raabe também foi reconhecida por nós, não apenas hoje, que estamos depois de milhares de anos reconhecendo o seu valor, reconhecendo o seu caráter, reconhecendo a sua fé, mas ela foi reconhecida pelo próprio Deus. O próprio Senhor a coloca no rol da galeria dos heróis da fé, como um exemplo de fé a ser seguido. Raabe era uma prostituta, ela não fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Mesmo assim, o Senhor a resgata. O Senhor vai até onde ela está, abre os seus olhos e a transforma em filha dele, em filha de Deus. E a consequência disso nós vamos ver lá em Mateus, quando o nome de Raabe é descrito na genealogia de Jesus. E ela tem o privilégio de ser ascendente do Cristo, de fazer parte da família do Senhor. E essa é a oportunidade que nós temos hoje nessa noite. Então, se você é um improvável, se você é alguém complicado, se você é alguém pecador, creia que através da obediência, da iniciativa e da generosidade, o Senhor pode transformar a sua história. Amém. Eu creio que você deve ter prestado atenção e chegado a uma conclusão que nem todo o início da história é lindo, é bonito. Às vezes é difícil, como já foi pregado a respeito de Raabe. Que vida ela levava? Nós concluímos, vamos ver que final maravilhoso ela teve. E todos nós bem escutamos aqui esta noite que lá no início talvez nós fomos nutridos pelo Espírito Santo, mas nós temos toda uma trajetória pela frente. Nós temos todo um caminhar pela frente. E o meio de nossa história é o que não é nada fácil, é difícil. E eu estava conversando ainda esses dias com um jovem, eu olhei ele triste, cabisbaixo, eu disse assim: o que está acontecendo, meu filho? Está tudo bem? Ele disse: está tudo bem. Eu disse: seus olhos não me enganam. Aí ele ficou assim, eu disse: fale para mim. Não, é muito trabalho na faculdade, é muita coisa. Eu disse: pois é. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. No início você já viu, quem entrou aqui na faculdade, que festa, não? Que maravilha, oh, coisa boa, tudo, e tira nota alta e tudo, faz aquilo. Aí vai chegando lá pelo meio, o negócio começa a estreitar na faculdade, o negócio começa a ficar osso demais, difícil, que até para vir para a igreja fica difícil. Aí já começa a ficar cabisbaixo. Cadê aquela alegria lá do início? Por quê? Porque encontrou as intempéries da vida, ou seja, as dificuldades no meio. Aí eu falei para ele: quem dera se passasse no vestibular, passasse no Enem, entrasse na faculdade, tinha aquela alegria e pulasse lá para frente, já para a formatura, e já formado, bonitinho, já começar a exercer. Mas não, tem que passar pelo meio. Viram a trajetória de dois mar. A água que chega até eles depende da trajetória, depende do meio. Eu quero chamar a atenção a você neste momento, você jovem, que olha lá para trás e vê um jovem, você, cheio do Espírito Santo, cheio de energia, cheio de maravilha, cheio de Deus.
mas que no meio desta trajetória enfrentou e tem enfrentado as dificuldades, as intempéries desta vida. Talvez você desanimou, parou, algo te fez parar, eu não sei, mas você sabe. Mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Jesus nos está dando a oportunidade de um recomeço. A história de Raabe, se terminasse ali, antes de conhecer ao povo de Deus, antes de conhecer ao Deus Todo-Poderoso, certamente seria um final triste. Mas ela teve o privilégio, a oportunidade de se arrepender e a oportunidade de servir esse Deus Todo-Poderoso, ou seja, Deus entregou mais uma oportunidade a ela. E esta noite Deus está te entregando esta oportunidade. Eu quero fazer este apelo nesta noite. Você que se encontra fraco, você que se encontra cabisbaixo, sem ânimo, até mesmo de ir para a igreja, chegou aqui só pela infinita misericórdia do Senhor. Deus está te chamando esta noite, dizendo: vem, eu estou te dando mais uma oportunidade. Esta é tua oportunidade. Eu não sei se eu terei outra amanhã. Você que está fraco no teu ministério e não consegue mais exercer aquilo que Deus colocou na tua vida, eu também quero orar pela tua vida. Se tem alguém para se retratar esta noite, você erga a mão neste momento. Tem alguém que queira se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que queira entregar a vida a Deus? Mas você, jovem, que se encontra fraco e quer ser renovado esta noite, se você sentir o desejo de vir à frente, venha. E olhando a sua trajetória, olhando a sua caminhada, dizendo: eu preciso mais de Deus, eu preciso ser renovado, eu preciso ser cheio de Deus. Deus está te dando esta oportunidade para que o teu fim seja melhor do que este meio ao qual você esteja vivendo. Se você quiser vir à frente, venha, enquanto a equipe de louvor esteja adorando e glorificando ao Senhor dos Exércitos.